Oi! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o plugin Viveza 2 da Nik Collection para a gente conseguir resultados bem interessantes e localizados nas suas imagens. Vamos lá? Beleza, vamos lá. O Viveza 2 faz parte de um conjunto de plugins da Nik Collection, que antigamente pertencia à Google e era gratuito, hoje em dia pertence a uma empresa, a DX0, e é um plugin pago. O link está na descrição do vídeo para você baixar uma versão de testes, enfim, conhecer e ver se vale a pena ou não você comprar. Eu já tenho vídeos sobre todos os outros plugins da Nik Collection e tem uma playlist só sobre esses plugins, vai estar na descrição desse vídeo. Beleza. Esse plugin ele pode ser aberto através do Photoshop ou do Lightroom, certo? O Viveza 2 é um plugin básico de correções, mas faz ajustes locais rapidamente, e isso é uma vantagem. Então eu vou abrir aqui no Lightroom, eu estou com essa imagem, certo? Então eu vou clicar com o direito, abrir em, ou editar em, na verdade, Viveza 2. Nesse caso eu quero editar uma cópia com ajuste do Lightroom. Ele não edita RAW, então se você tem uma RAW e vai para o Viveza, a RAW vai embora, vai virar um TIFF. Que é um arquivo de excelente qualidade, mas você não vai ter mais o RAW. Então tá aí o Viveza 2 aberto na tela para você. A gente começa com os ajustes globais. Olha esse nome aqui, global, porque ele pode mudar a qualquer momento, eu vou explicar como. E aí a gente tem a opção de ter poucos ajustes ou muitos ajustes globais. Quando a gente está com esse íconezinho aqui selecionado, você tem vários ajustes globais, ou quando você tem esse aqui, você só tem os principais, vamos dizer assim. Então, como eu tenho que esmiuçar todas as funções, esse é o meu trabalho, então eu vou para a versão completa. Então a gente tem ajustes básicos, como já falei, brilho, então a gente consegue deixar a imagem mais clara ou mais escura. A qualquer momento eu posso dar duplo clique no ajuste para voltar para o 0%, certo? Contraste, ou seja, eu deixo mais claras as partes mais claras e mais escuras as partes mais escuras, dou mais drama, profundidade à imagem. Saturação, eu deixo as cores mais vívidas, mais saturadas se eu aumentar. Olha a camisa dela como está azul, ou se eu tirar completamente, fica uma imagem preto e branco. E a estrutura é uma espécie de claridade para quem já vem do Lightroom, é um contraste das regiões médias. Ela deixa a imagem também com mais drama, ó. Que interessante. Claro que você não pode exagerar, você vai ter artefatos bem horrorosos, ou se você der valores negativos, a imagem fica mais angelical, ó, mais suave. O que numa imagem de criança, uma imagem de fofura, né? Às vezes cabe mais do que uma estrutura positiva. Bom, e agora a gente tem os ajustes que não são os básicos, né? Ajuste de sombra, por exemplo, quando eu faço isso, eu dou mais detalhes às partes escuras da imagem, então eu não mexo muito no espectro claro, mas ó, o cabelo tem mais detalhes e tudo mais. Calor é uma espécie de ajuste de temperatura, né? Quando eu adiciono, a imagem fica mais quente, e quando reduzo, a imagem fica mais fria, mais puxada para o azul. E a gente tem também as cores para você adicionar a imagem e as suas cores análogas. Então quando eu adiciono o vermelho, ó, a imagem inteira fica vermelha, mas quando eu dou valores negativos, a gente tem o oposto do vermelho, que é o ciano. Então eu adiciono ciano nessa imagem. Com o verde a mesma coisa, adicionar verde, a imagem fica mais verde, ou reduzir, eu adiciono magenta, esse rosinha, né? E o azul com o amarelo a mesma coisa. Azul e para a esquerda, amarelo. E a matiz é uma espécie de tonalização geral das cores da imagem, tanto que não está em porcentagem, está em graus aqui. Então quando a gente vai adicionando, ó, toda a imagem vai mudando de cor de acordo com a roda de cores. Então, meio estranho quando a gente mexe não de forma localizada, né, principalmente o tom da pele, mas pode ter utilidade quando a gente tiver com os pontos de controle, né? Essa conta-gotas aqui também funciona quando a gente trabalha com pontos de controle. Quando a gente desce aqui a barra de rolagem, a gente tem também mais um último ajuste que a gente pode fazer nessa imagem, que são os níveis e curvas, que eu já tenho vídeos especializados mostrando como a gente consegue trabalhar com isso. Está aparecendo no izinho acima à direita. Os níveis e curvas desse plugin são idênticos aos do Photoshop, do Lightroom, então é a mesma metodologia. Mas eu vou explicar rapidamente aqui para vocês. Vamos começar pelas curvas, certo? Eu tenho aqui uma reta, justamente o oposto de uma curva, e eu posso clicar nessa reta para adicionar alguns pontos. E nesses pontos eu vou fazer as edições. Então, a parte de cima à direita
corresponde às partes mais claras dessa imagem e abaixo à esquerda as partes mais escuras dessa imagem. Então quando eu adiciono, por exemplo, ou quando eu modifico um ponto aqui, ó, nessa parte de cima à direita, eu consigo deixar mais clara a parte mais clara dessa imagem ou menos clara, né, a parte mais clara dessa imagem. E claro que a curva é um ajuste que você tem que dar com carinho, porque olha, o pouco que eu mexi nessa curva, ó, já ficou bem distorcida essa imagem. Se eu chego aqui, ó, nessa extrema ponta aqui, acima à direita, e eu puxo para a esquerda, eu estou pegando os pontos mais claros dessa imagem e estou deixando mais claros ainda. Ó. E se eu puxo aqui para baixo, eu estou tirando representatividade nos pontos mais claros da imagem. Então, por exemplo, no caso de uma foto estourada, com branco estourado, a gente pode pegar essa curva aqui, ó, e dar uma baixadinha, e a gente consegue fazer isso. E no espectro oposto, ó, aqui eu tenho as partes próximas do preto absoluto, e quando eu coloco para cima eu deixo menos preto ou mais distante do preto absoluto as partes mais escuras da imagem, ou o contrário, quando eu venho aqui para a parte de baixo, ó, eu deixo a imagem com bastante escuridão. Puxar essa partezinha aqui de baixo para cima é adicionar o que a gente chama de fosco ou efeito mate. Então a gente pode utilizar esse ajuste aqui também. Um ajuste muito comum nas curvas é a famosa curva S. A gente consegue, ó, puxar aqui para cima um pouquinho as partes mais claras e um pouco para baixo as partes mais escuras. E a gente tem um contraste bem característico de contraste que a gente atinge através das curvas. Ok? Isso porque a gente está mexendo em todas as cores. Então note que as cores também meio que se saturam quando eu mexo nas curvas. Eu posso ajustar cores específicas. Então, em vez de RGB, eu posso ajustar o vermelho, verde ou azul. Vamos supor que eu queira, por exemplo, adicionar um amarelozinho nas partes mais claras dessa imagem, simulando uma luz solar, né? Então eu tenho que ver onde está o amarelo aqui, justamente na cor oposta, que é o azul. Ok. Vou adicionar alguns pontos de controle aqui. E nessa parte aqui, ó, próxima da parte mais clara dessa imagem, eu consigo adicionar o oposto do azul se eu for para baixo. Vou fazer o seguinte, eu vou ocultar essa reta aqui, vou colocar ela aqui, ó. E quando eu vou para baixo, as partes mais claras dessa imagem, dá uma olhada no narizinho dela ou da cortina, recebem um amarelo, porque o amarelo é a cor oposta do azul. Então, nas curvas a gente consegue fazer edições dessa característica. E eu posso, por exemplo, nas partes mais escuras, adicionar azul. Então eu vou para cima. Ó. Então com um ajuste de azul, eu consigo colocar azul nas partes escuras e amarelo nas partes claras. Então basicamente é assim que funciona o menu curvas. Eu vou reiniciar e falar dos níveis. E os níveis nesse plugin aqui se resumem, né, a esses ajustes aqui, que mexem nas curvas também, mas é de uma forma mais simples. Eu vou voltar aqui para o RGB, mas você pode usar as curvas também em cores individuais, certo? Quando eu pego esse último ajuste aqui, o ajuste das altas luzes, e trago para cá, eu estou deixando mais claras as partes dessa imagem, porque olha, ele está mexendo nas curvas também, está trazendo para cá, como eu mostrei antes. Se eu faço esse ajuste com as sombras, estou deixando mais escuras as partes mais escuras da imagem, e mexendo com os níveis dos tons médios, eu deixo a imagem mais puxada para o escuro ou mais puxada para o claro, dependendo de onde eu colocar esse ajuste aqui. Ok, vou reiniciar as curvas. E agora vamos para um dos diferenciais do Viveza, que são os pontos de controle. Na verdade, é um diferencial dos plugins de Nik Collection, né? Que são pontos que eles se baseiam em cores para fazer as suas edições. Tá? A maioria dos outros ajustes dos outros softwares se baseiam em luminância, né? Do que é claro, o que é escuro. Não, os da Nik se baseiam em cores. E vamos fazer ajustes localizados. Então, vou adicionar um ponto de controle aqui, certo? Beleza. E eu vou querer atingir a camisa. Tá bom? Vou clicar aqui na camisa. Cliquei. A partir de agora, eu tenho acesso a todos os ajustes do Viveza 2 nesse ponto aqui, tá? E a partir de agora não está mais escrito global aqui, e sim seletivo. E vamos dar uma olhada o que é isso. O primeiro ajuste de todos, que dependendo de onde você clica, né, pode aparecer daqui para cima, que é o que aconteceu, ou daqui para baixo, tá? É esse aqui, é o range, ó, onde ele está atuando. Nesse caso eu quero que ele atue na camisa inteira, então eu vou colocar, ó, mais ou menos por aqui, certo? Mesmo que pegue pele e tudo mais, ele não vai atingir porque ele busca cores. E para saber onde ele está atuando, eu posso clicar em Control, clicar e arrastar no slide. Ó, e ele vai me dizer o que ele está atuando. Então, basicamente, a camisa está sendo atingida aí
a pele não está participando. E agora eu consigo modificar qualquer dos ajustes na camisa. E o que é que eu vou fazer? Eu quero essa camisa mais saturada. Então vou aqui na saturação, ó, vou dar mais... Quando eu dou mais saturação, olha como a camisa fica vívida e radioativa, mas eu quero tentar ainda ficar no mundo do bom gosto. Vou colocar aqui 13% de saturação, estou achando ela muito clarinha, eu posso diminuir um pouco o brilho. Então, ó, exagero para ela ficar horrorosa, mas eu diminuo um pouquinho o brilho. São pequenos toques, né? E a gente já tem uma camisa mais saturada e um pouquinho com menos brilho, sem precisar fazer seleções muito complexas. Isso é que é o legal do plugin. Aqui, ó, eu tenho uma lista de pontos de controle. Por enquanto eu só tenho um, né? Eu consigo clicar para ver o antes e o depois, certo? Consigo clicar aqui para ver justamente aquela máscara que a gente acessou utilizando o Control. E esse 41% é o tamanho que eu utilizei quando eu cliquei nesse primeiro ajuste aqui. Eu também consigo ver a máscara dos pontos de controle clicando aqui. Nesse caso seria para todos os pontos de controle. Como eu só tenho um, dá no mesmo. Quando eu utilizo pontos de controle, eu também consigo tonalizar esse ponto de controle, porque a partir de agora o conta-gotas está ativo e eu consigo, ou clicando no conta-gotas e clicando em alguma outra cor, por exemplo, a cor da pele, eu consigo tentar tonalizar essa camisa com esse tom de pele, com mais ou menos, né? Ou abrindo o Color Picker e aí indo para alguma cor, por exemplo, esse verde. E aí ele faz um esforço de tentar deixar a camisa dela verde e eu teria que fazer ajustes, por exemplo, na saturação, para não deixar tão saturado. Mas enfim, é uma forma de você colorizar o que está acontecendo. Nesse caso específico, eu não gostei, vou deixar no azul. Certo, o que mais a gente pode fazer com ponto de controle? Eu estou achando que essa parte da cortina está muito clara, né? As partes mais claras da imagem é onde a gente olha, eles roubam a nossa atenção, né? E eu estou achando que pode escurecer um pouquinho mais. Então vou fazer umas coisas legais aqui. Eu vou adicionar um novo ponto de controle, tá? Nessa parte aqui da cortina. Beleza, vou clicar aqui, ó, nessa mascarazinha aqui, para ver o que é que a cortina está atingindo e vou mexer no tamanho. Ó, se eu mexer demais, eu vou começar a atingir também umas partes que eu não quero. Então, ó, aqui eu vou estar satisfeito, certo? E eu vou mostrar como a gente consegue copiar esse ponto de controle. Antes eu quero fazer um ajuste que eu quero. Então, nesse caso, eu vou diminuir o brilho, tá? Que chame menos a atenção. Vamos deixar aqui em menos 48%. E tem várias formas de a gente copiar isso aí, certo? A gente pode, por exemplo, clicar em duplicar. E agora a gente tem dois pontos de controle. Que eu vou arrastar isso aqui mais para baixo. Massa. A gente pode, por exemplo, apertar Alt, clicar e arrastar. A gente está duplicando também. E a gente já resolveu o problema da cortina. Massa, só que se eu quiser fazer um outro ajuste nas cortinas e não quero ir de ponto de controle em ponto de controle, porque já temos 3. Tem como a gente selecionar mais de um de várias e várias formas. Por exemplo, uma delas é o Shift Click. Então eu clico no primeiro ponto de controle, Shift, clico no segundo, Shift, clico no terceiro. E os 3 já estão selecionados. Qualquer ajuste de brilho que eu faça em um, eu faço nos 3. Note que os 3 sliders estão se movendo sozinhos. Vou clicar em qualquer outro ponto aqui para desselecionar. Outra forma de você selecionar vários pontos de controle é clicando e arrastando, ó, fazendo meio que um quadrado. Você, mais uma vez, selecionou todos e você consegue ajustar todos de uma vez só. E uma outra coisa bacana que você consegue é, uma vez que os 3 estão selecionados, você pode agrupá-los. Aqui, ó, agrupar. E a partir de agora a gente só tem um representando os 3. Então tudo que eu mexer aqui, eu consigo, ó, deixar a cortina inteira mais clara ou mais escura. E eu posso clicar em desagrupar para cada um ter de novo a sua representatividade. Vamos para os demais ajustes. Aqui eu tenho uma lupa, tá, que mostra o antes e o depois de onde meu mouse está colocando. Por exemplo, na própria cortina aqui, por exemplo, a gente nota na esquerda o antes, que está bem mais claro, à direita o quanto a gente escureceu a cortina. No azul a mesma coisa. Pouca saturação e muita saturação. Se eu quiser fixar essa lupa num ponto que não seja onde está o meu mouse, eu clico nessa pininho aqui e onde eu colocar o mouse, por exemplo aqui na camisa, ele está fixo. Eu posso mexer meu mouse tranquilamente que ele está mostrando o antes e depois de alguma coisa específica.
Nesse caso eu tirei. Aqui a gente tem as formas de visualizar essa imagem. Então, a visualização de imagem única, que aqui está. A divisão da visualização, então a gente consegue ver o antes e o depois. Legal. Lado a lado. Aqui a gente tem as formas de interação, a gente começa com a setinha, que é que a gente consegue fazer alguma seleção para pegar mais de um ponto de controle. Então, a forma setinha. A gente tem a mãozinha, que faz a gente mover a imagem, mas ela só funciona quando a gente está com um zoom maior, né? Ctrl mais ou Ctrl menos, ou comando mais ou comando menos. Quando a gente está numa situação de muito zoom, aí a mãozinha faz a gente ir atrás de algum ponto específico nessa imagem. O mais e o menos dá mais, ou menos um, mas é similar ao Ctrl menos. Eu prefiro Ctrl mais e Ctrl menos, a gente tem mais controle. A luzinha a gente mostra diferentes cores de planos de fundo, né, para a gente visualizar melhor a imagem. E aqui, esse último ícone, a gente oculta a tabela de ajustes e a gente pode apertar Tab também para colocar essa tabela na imagem ou não. Importante ressaltar que esse plugin não tem presets, certo? Então a gente tem que fazer sempre todos os ajustes do zero, tá? E quando você terminar todos os ajustes, você clica em salvar, que a imagem vai ser novamente colocada no Lightroom ou no Photoshop, dependendo do plugin que você abriu essa imagem. E agora eu já estou com ela aqui, com todos os efeitos que a gente conseguiu no Viveza 2. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal Tratando Foto. Meu Instagram tá aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos!